Olá, candidatos, eu sou a professora Vivian Barros, especialista em provas discursivas, colunista na Folha Dirigida. Você já me conhece, né? Se você está aqui no canal, você já conhece o trabalho da professora Vivian Barros. Quem está acessando agora, a primeira vez, prazer, sou a professora Vivian Barros e estou aqui, né, nesse vídeo com o intuito de ajudá-lo aí, você que com certeza vai fazer a prova discursiva da PRF no próximo domingo. Tem um vídeo aqui já no nosso canal falando sobre dando orientações finais, né, para você que vai fazer a prova, algumas questões, né, que o aluno sempre fica em dúvida, o candidato, se deve colocar o título na redação, se não deve. Então eu consegui, né, eu fiz um vídeo aqui rápido, né, para consulta, exatamente bem, né, papum, para que você possa ter essas orientações se você está aí no seu celular a caminho da prova, se você está assistindo agora antes de fazer a prova, com antecedência, enfim. Bom, meu cabelo aqui tá voando, tá? Eu tô aqui no Rio de Janeiro, eu falo do Rio de Janeiro, eu tô aqui na minha sala, tem um ar-condicionado de 12.000 BTUs funcionando, mas tem que ter um ventilador também, porque todo mundo sabe, né? O Brasil todo aí enfrenta essa onda de calor e aqui também na minha casa não tá diferente, especialmente no Rio, tá? Então não é de propósito não, tá bom? A professora não colocou ventilador voando pro cabelo, né, pra fazer efeito não, é realmente o calor do Rio de Janeiro, tá bom? Bom, o que eu quero falar pra vocês, né? Vamos lá, vamos pro que interessa. Eu fiz aquele vídeo com as orientações e agora esse vídeo, a proposta dele é falar sobre temas. Isso por quê? Dá tempo ainda de você revisar alguns assuntos importantes para sua prova. Então, eu vou comentar aqui sobre alguns temas, dar, né, algumas sugestões para você nessa reta final, para que você não seja pego de surpresa no domingo. A professora Vivian Barros, para quem não sabe, é conhecida aí como a mãe de Ná, né? Às vezes ela funciona, né? Às vezes tem uma coisa de mãe de Ná. Então, aconteceu agora na última prova, né, da Assembleia Legislativa de Goiás, para o cargo lá das carreiras policiais, o nosso exercício, né, o exercício número 3 do nosso curso de redação foi o tema da prova, trabalho em equipe. Então, um beijão para os meus alunos aí que fizeram um excelente trabalho, um excelente exercício. Você que conhece meu trabalho pediu o e-book que a gente fez aí com todo carinho, né, que foi distribuído aí gratuitamente, a gente não cobrou nada por isso, obviamente, só para ajudar, e que trouxe alguns temas importantes para a PRF. E aqui ao longo dos vídeos, lá na coluna Gabaritando Provas Discursivas da Folha Dirigida, você também teve acesso, eu comentei sobre alguns temas, e vou falar aqui nessa reta final, né, sobre questões aí que eu considero importantes, que você deve e dá tempo de revisar antes da sua prova de domingo. Bom, primeira coisa que eu gostaria de dizer, história da PRF, história da Polícia Rodoviária Federal, é um tema interessante? É. Não vamos, né, esquecer aí que em 2018 a instituição completou 90 anos, então existe sim, né, uma história, obviamente, né, uma evolução dessa instituição ao longo dos anos, existem marcos nessa história, existe a autonomia financeira que foi conquistada pela instituição, né, existia antes um setor que foi transformado, né, a Polícia Rodoviária Federal não começou como tal, né, ela veio aí, ela evoluiu de departamento para então o que nós conhecemos hoje, né, a própria questão da constitucionalização do artigo 144, que traz, né, aí de uma forma bastante objetiva a função da PRF, da PF, enfim, os órgãos aí relacionados à segurança pública. Então, conhecer essa história, essa evolução, né, e como ela passa, como essa instituição passa pelos governos, retomando lá o Washington Luiz, né, sabendo falar sobre essa questão de quando o órgão ele de fato ele ganha esse status, né, de um órgão independente, né, de um órgão permanente. Todas essas questões que passam pela história da Polícia Rodoviária Federal são importantes e você, como um futuro servidor da PRF, deve, né, estar preparado aí para discorrer sobre essa história, tá bom? Esse histórico. Então esse é um tema importante, esse é um tema que pode estar lá na sua prova discursiva. Bom, a gente sempre fala também um segundo tema possível, né? É um tema, obviamente, relacionado ao crime de embriaguez ao volante. Houve alterações, houve inovações legislativas, principalmente a Lei 13.546 de 2017, que trouxe algumas inovações. Então, é muito interessante que você
consiga discorrer sobre essas inovações, que você, por exemplo, consiga falar sobre a questão do homicídio doloso, homicídio culposo, né? Essa dinâmica, né, entre CTB e Código Penal, que você saiba diferenciar o dolo eventual da culpa consciente, né, relacionados aí ao crime de embriaguez ao volante. Então essas são questões cruciais, são questões importantes. São questões sobre as quais você não pode deixar de saber, não pode deixar de discorrer, né? Você tem que ter uma boa argumentação, tem que ter um bom conjunto aí de argumentos, de dados para trazer para sua prova discursiva. Esse é um tema então importante, vale a pena revisar. Bom, uma terceira questão, né, que eu acho que é interessante também, e aí aqui eu já vou falar sobre várias coisas importantes, né? A primeira dica de ouro é a seguinte: se você foi um bom candidato até agora, você consultou o site, né, o sítio eletrônico, como a gente gosta de falar, da Polícia Rodoviária Federal. E aí você percebeu que a Polícia Rodoviária Federal, ela está envolvida em diversas ações de conscientização para vários dos problemas, né, atuais aí que a gente tem, problemas sociais que a gente tem e que estão sempre sendo objeto de debate, enfim, na sociedade brasileira. Então, se você entrar lá no site da PRF, você vai descobrir que os policiais rodoviários federais, eles atuam em campanhas de conscientização né, contra a violência aí, né, contra a mulher. Então, existem vários grupos, né, existem projetos voltados aí para o trabalho de conscientização, né, contra a violência contra a mulher. Então existem esses grupos, existem grupos também voltados para a conscientização, né, em relação ao meio ambiente, e eu já vou falar um pouco mais sobre isso à frente, né, comentar um pouquinho sobre a importância desse tema para sua discursiva. Então você pode ver o órgão engajado em várias campanhas, né, relacionadas a vários temas caros à sociedade hoje, tá? E uma dessas questões é a questão das campanhas de conscientização aí, né, sobre a violência contra a mulher. Então, hoje a gente fala muito, por exemplo, vou fazer um parênteses aqui, a gente fala muito sobre feminicídio. E o importante do feminicídio, né, o que vocês não podem esquecer sobre o feminicídio, tem muita gente confundindo isso, né, quando você analisa a palavra feminicídio, você tem femine, né, que seria relativo à mulher, e o sídio, que é um termo em latim que remete ao ato de matar, né? Então, o feminicídio, ele só acontece quando o resultado, né, da conduta do agente resulta, né, quando o resultado é a morte da mulher, que morre em razão de ser mulher, né? Então, uma violência é praticada em razão de gênero e o resultado dessa violência é a morte. Isso é interessante porque tem muita gente hoje falando sobre feminicídio, né, classificando o feminicídio aí como a conduta de agressão contra a mulher. Então é importante a gente saber que o feminicídio, ele tem que ter como resultado a morte para que seja considerado como tal. E existe, obviamente, a figura do feminicídio tentado. Então são questões interessantes aí que você precisa saber, né? Se houver alguma questão relacionada à violência contra a mulher, você não pode simplesmente dizer que já é feminicídio. Então tem que saber, tem que ter ideia aí, tem que saber bem o conceito de feminicídio. Então, claro, né, que instrumentos de repressão e de prevenção, né, a gente tem a Lei Maria da Penha, né, então é interessante numa possível questão de violência contra a mulher trazer isso, e obviamente sempre que possível for, você tem que trazer alguma informação de atuação do órgão. Então, como a Polícia Rodoviária Federal está envolvida em várias ações, é interessante você trazer esse conhecimento para a sua prova discursiva, tá bom? Uma outra questão que eu acho importante, claro, é a questão do tráfico de entorpecentes e, claro, né, também de armas, né? Se você googar rapidamente, você vai ver que a Polícia Rodoviária Federal está envolvida em várias ações e tem ajudado de forma expressiva nesse combate, né, ao tráfico de entorpecentes e ao tráfico de armas também. Então isso é interessante, tá? E outro tema que eu destacaria aqui, e eu diria para você que é um tema muito bom também, que pode ser cobrado, é a questão, né, das ações da PRF voltadas para a preservação do meio ambiente. Existem grupos, volto a dizer, né, os policiais rodoviários federais são muito engajados nisso, então existem muitos grupos voltados aí para essa atuação, né, para essa conscientização da preservação do meio ambiente. Então é algo que você não pode deixar de estudar.
A gente teve, infelizmente, a tragédia, né? Um assunto muito triste aí, mexe com todo o país, a tragédia de Brumadinho. Obviamente, é tempo, né, entre a confecção e a elaboração da prova e essa tragédia que aconteceu. Claro, aí todos os meus sentimentos, né? Se você está assistindo esse vídeo e teve alguém afetado pela tragédia, enfim, meus sentimentos. Então é algo, né, que, claro, consegue tocar todos nós brasileiros. E, né, a questão ambiental é uma questão muito cara ao CESP, tá? Essa temática ambiental é uma questão interessante, então você também deve dar uma olhada, tá bom? Saber exatamente sobre a eficácia da legislação ambiental, se a fiscalização em si, né, nesse momento ela se mostra eficaz, essa fiscalização, a legislação ambiental. Então são questões interessantes, né? A gente tem falado muito também sobre ecocídio, é um termo interessante que pode aparecer na sua prova, que você pode trazer para o examinador. E a questão dos direitos humanos. Direitos humanos, a gente sabe, né? Todo mundo aprende essa questão da segurança viária, né? O bem jurídico tutelado número 1 aí pela Polícia Rodoviária Federal, mas a gente não pode esquecer que a segurança viária, na verdade, né, tem algo subjacente muito maior, que é a própria proteção do indivíduo, da vida, né, da dignidade da pessoa humana. Então isso passa pela questão dos direitos humanos e a Polícia Rodoviária está nessa atuação. Então esses são temas interessantes, são temas que você deve aí prestar atenção, deve estudar, deve ler, deve refletir sobre eles nessa reta final para fazer um bom trabalho na sua prova discursiva, tá bom? Eu deixo aqui livre, obviamente, se vocês quiserem comentar, interagir aqui comigo, né, quiserem que eu fale um pouco mais sobre algum desses temas, mas a ideia é fazer um jogo rápido aqui para que você tenha tempo de pesquisar, de procurar e de fazer uma excelente prova no domingo. Eu sempre digo para os meus alunos que não existe sucesso sem comprometimento. Se você chegou até aqui, você é comprometido, você quer e você vai conseguir, tá bom? Depois você vai voltar para contar para a professora Vivian aí do seu êxito. Um grande beijo, muita sorte, muita garra no domingo. Vai lá, faça o seu melhor e garanta a sua vaga. Até o próximo vídeo.